lá, terceira aula, vamos continuar? Firme, concurseiro, não desista, não desista, não se entrega, já deu tempo de ir lá, tomar uma água, ir no banheiro, levantou, esticou as costas e vamos continuar. Então a gente falou lá dos objetivos, princípios, lá do parágrafo único do 194, e agora a gente vai finalizar essa parte de princípio trazendo mais alguns princípios que estão esparramados aí na Constituição, que estão sempre presentes aí nos concursos públicos, né? Principalmente na CESP, que é a nossa banca do nosso concurso. Então separei aqui 4 princípios que estão constantemente aí aparecendo nas bancas examinadoras. E que você tem que tomar muito cuidado com essas definições e com as pegadinhas de prova, não pode errar, né? Eu acredito que um desses princípios estará na prova, sem dúvida nenhuma. Não dá para fazer uma prova de legislação previdenciária ignorando a existência dos princípios que são tão importantes aí para o tema. Então vamos lá. Então separei aqui 4 princípios. O princípio da solidariedade, contrapartida, também chamado de pré-existência do custeio, progressividade das contribuições e o princípio da noventena, também chamado de anterioridade nonagesimal e também chamado de anterioridade nonagesimal mitigada. É importante você ficar atento a essas diferenciações aí de nomenclaturas, mas no fim quer dizer a mesma coisa, só para você não pegar na prova ali e ver a nomenclatura um pouco diferente e achar que está errado, quando na verdade a questão está certa. Então os dispositivos legais para você ir depois verificando estão aqui. Então coloquei aí do ladinho, entre parênteses, para que você depois vá lá e dê uma conferida lá, faça suas anotações, anote no seu maceteiro ali, no seu memento, e dê várias lidas aí até a prova, a fim de que você não seja surpreendido, como já falei. Então, começando pelo princípio da solidariedade. Então, na verdade, o princípio da solidariedade é o quê? É o espírito da previdência social, né? Onde pequenas contribuições feitas ali individualmente garante a sustentabilidade ali, a concessão de benefícios para todos. É o combate aí à capitalização pura, né? Então, combate essa capitalização pura de quem tem mais capital. Então, a ideia aqui é exatamente essa. Então, ali as pequenas contribuições vai garantir aí a saúde do sistema e a concessão de benefícios para todo mundo. Como eu falei, é o espírito da lei, né? É o espírito do tema Seguridade Social. Tem que ser exatamente esse. Partindo para o segundo princípio, contrapartida. Então, muito comum aí você vê aí muitos doutrinadores chamam de pré-existência do custeio. Então, ele está aqui no 195, parágrafo 5º. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio é um grande candidato a estar na sua prova, tá? Eu diria que o princípio da contrapartida e o princípio da noventena são 2 candidatos fortes a estar presente aí na sua prova, e a partir de hoje você não pode mais errar, não vou admitir esse erro. Então, o que diz esse princípio? Não haverá concessão de benefício, extensão ou majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio. Então, eu não posso criar, não posso majorar e nem estender se não há uma fonte de custeio prévio. É para combater, né, possível desequilíbrio atuarial do sistema. E também para que, em época de campanha, né, ano de eleição, o candidato não venha lá e não lance decretos ou lance leis aí, onde se conceda e se majore benefícios sem a correspondente fonte de custeio e depois traga aí um grande problema para o sistema em virtude aí de políticas eleitorais aí muitas vezes fraudulentas. Infelizmente a gente tem muito disso no nosso país, né? Então não dá para confiar. Então o princípio da contrapartida ele vem aí para trazer essa segurança, tá? Mais uma vez lembrando, hein, pode estar na sua prova pré-existência de custeio. Então também está errado. Vamos botar aqui só para você não esquecer, hein? Pré-existência do custeio. Pelo amor de Deus, não pode errar isso. Esse erro não pode acontecer. Partindo para o terceiro princípio, trazido aí no nosso tema, progressividade das contribuições. Então ele está lá no parágrafo 9, 195. O que quer dizer essa progressividade? Que é possível a concessão de alíquotas ou base de cálculos diferenciada para empresas ou equiparados a empresas. E essas bases de cálculo e alíquotas elas podem dar em cima de quê? Da atividade da empresa, do porte, da mão de obra e condições do mercado. Então depois você vai lá e dá uma conferida lá no dispositivo,
que você vai ver que é exatamente isso. Então essas alíquotas ou base de cálculo diferenciada pode variar em cima desses 4 elementos. Atividade, porte, mão de obra e condição estrutural do mercado. Toma cuidado para aquelas pegadinhas de CESP. Apenas, somente, temos 4 elementos aqui. Então, apenas, sendo apresentado apenas 2, a questão vai estar errada. Somente, todavia, vamos ficar atento a essas pegadinhas de prova, você não pode errar. Qualquer coisa, vai lá no 195, dá uma lida, faz uma anotaçãozinha lá, bota no seu memento e guarda. Essa dica aqui também é muito importante. Princípio da noventena. Como eu falei, né, a contrapartida e a noventena são 2 fortes candidatos a estarem presentes na sua prova, que são temas aí de vitais importâncias, muito batidos em doutrina e jurisprudência, quando o assunto é seguridade social. Então, o que diz lá o princípio da noventena, que também é chamado de anterioridade nonagesimal mitigada? As contribuições só podem ocorrer 90 dias após a publicação da lei. Qual o objetivo disso aqui? De que só pode haver essa cobrança 90 dias depois. Dá tempo para que a empresa ali se reestruture, se reorganize. Imagine, se sai publicando lei e no outro mês já tem que pagar, e no outro mês, sem um planejamento, sem uma preparação, o que aconteceria? Grande prejuízo teriam as empresas. Grande prejuízo. Então a ideia desses 90 dias é isso. É dar um lapso ali para que a empresa se organize, centre, já faça o seu planejamento, já aumente ou diminua, corte gastos e já se adeque ali a essa nova cobrança. Então vamos botar aqui 90 dias. Só vai haver cobrança após 90 dias de oficialmente publicada a lei. Então fica essa observação ali. Publicou, 90 dias depois começa a cobrança. Mais para frente a gente vai ver lá na lei complementar das domésticas essa situação. Publicou no mês, mudou-se a data da cobrança e também mudou-se lá a forma de pagamento. Então, a data da cobrança no mês seguinte já se atualizou e o pagamento após 90 dias. Depois eu vou detalhar isso aí você com mais calma, com mais cautela, tá? Então fica aí esses 4 princípios para você ficar de olho na sua prova. Não pode dar mole, hein, candidato? Não pode dar mole. Isso aqui dá para acertar tranquilamente. Leiam com atenção os 4, verifiquem lá no dispositivo, deem uma lida e total atenção a esses 2 elementos aqui, ó, que são fortíssimos candidatos a estarem presentes na sua prova. Com isso a gente põe fim à parte de princípios e abre aí, inaugura uma nova parte agora na nossa teoria. Então agora a gente vai partir para o nosso tópico 2 lá do edital. Então tem lá 2.1, 2.2, 2.3. Então, sintetizando lá essa segunda parte, a gente fala de competência, vai falar de tipos de regime previdenciário, conteúdo, fonte, hierarquia, interpretação e integração. Então a gente vai estar fechando aí essa segunda parte do nosso edital. Então aqui é mais definições, pouco juridiquês e muito mais conceito, muito mais definições. Você ficar atento ali, dar uma lida com mais atenção, com mais calma, mas vamos a alguns comentários muito importantes. Vamos começar aqui no quesito competência. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Então ela vai legislar de forma privativa sobre seguridade. Lembrando que seguridade é o quê? É gênero. E nesse gênero a gente tem 3 espécies. Quais são elas? PAS com S. Previdência, assistência e saúde. A dicasinha lá que eu já dei. Então vai poder legislar privativamente sobre esses 3 itens. Aqui já deixo mais uma observação para você, mais uma dica minha. Olha aí a dica do Carvalho. Competência privativa pode ser delegada. Então, se eu tenho uma competência privativa, estamos navegando em direito constitucional, hein? Se eu tenho uma competência privativa, ela pode ser delegada. Depois você vai lá e dá uma conferida lá no final do artigo 22, tá ok? Dá uma conferida lá no final do 22 que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Partindo para o 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, agora estamos falando de legislação concorrente. Concorrentemente sobre, inciso 12, Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Então agora ele abandona o gênero Seguridade Social e passa a trabalhar o quê? Passa a trabalhar suas espécies. Então ele está falando aqui de Previdência Social e de saúde. Se eu pudesse esquematizar, como eu esquematizaria isso aqui para você? Seguridade Social
é privativa e previdência e saúde seria concorrente. Fazendo uma baguncinha aqui no quadro. Pausa o vídeo e anota se você ficar em dúvida. Só porque é necessário que você entenda esse esquema aqui. Então, saúde e previdência. Aqui ele abordou as espécies. Com isso aí, a gente fez essa parte de competência, não tem muito o que prolongar, não. Eu só convido você a ir lá e dar uma olhada no final do 22, que você vai entender bem o que eu estou falando da questão de delegada. E que aqui a seguridade é o gênero, onde vai abranger os 3 elementos aí, as 3 espécies. Partindo para os tipos de regime previdenciário. Então, dando mais um pulo aí, mais uma caminhada no nosso edital. Então, aqui não tem maiores explicações. Então, temos 3 regimes. O regime de previdência social, o regime próprio de previdência social e o regime de previdência complementar, que já está aqui dizendo, é facultativo para todos. Então, lá no regime geral da previdência social, que a gente está estudando com afinco, nós temos o quê? O seletista, pessoal de carteira assinada, que trabalha sobre o regime da CLT, e os empregados públicos. Então, se você fica em dúvida aí, quem são esses empregados públicos, navegando no ramo do direito administrativo, a gente pode dizer que são aqueles concursados que trabalham de carteira assinada. Um exemplo prático para vocês, o pessoal da Caixa Econômica Federal. Então, você vai lá, presta o concurso da Caixa Econômica Federal, passa no concurso, mas você vai ser um seletista, o seu trabalho é de carteira assinada. Você vai contribuir na categoria de empregado público. Seguindo para o regime próprio de previdência social. Esses são dos servidores públicos. União, Estado, Distrito Federal e município. Um exemplo é quem? Você. Um exemplo é você, quando passar no INSS. Vai trabalhar na autarquia federal, vai ser o quê? Vai ser um servidor público. Então, o melhor exemplo não teria, senão você. Partindo para o regime de previdência complementar, esse é facultativo, você adere ou não, se você preferir. Lembrando que se você entrar hoje, você vai estar sobre o teto da Previdência Social. Então, se você quiser se aposentar com um pouco mais, você pode contribuir de maneira complementar para o sistema. Caso contrário, o seu limite vai ser ali o teto da Previdência Social. Seguindo agora para conteúdo. Nossa terceira parte aqui do nosso quadro. Conteúdo. O que é o conteúdo? Peguei uma definição simples e bem objetiva ali, de modo a não lhe onerar ali nos estudos ali. Sem muito juridiquês, é o conjunto de leis e atos administrativos referente ao funcionamento do sistema securitário. Então, conteúdo é o quê? É o complexo de normas e atos administrativos ligado a essa área de seguridade social. Então, todo esse conjunto, toda essa legislação vai ser o nosso objeto de conteúdo em matéria de sistema securitário. Seco assim, sem muitas explicações, sem muito juridiquês, sem muita discussão. Acho que não vale a pena aqui a gente ficar debatendo direito ou qualquer outra coisa. Vamos buscar definições simples, seguras e que nos possibilite entender e facilite ali na hora da execução da prova. Fontes. Aqui a gente pode também encontrar na prova, hein? Esse aqui é um tema que vira e mexe está aparecendo aí nas bancas examinadoras. Então, fontes. Qual a classificação de fontes? Então, se você pegar doutrinas aí, você vai achar diversas classificações. Eu acho que as mais corriqueiras a fins de prova estão aqui no quadro. Se quiser, pausa o vídeo e anota. As fontes materiais do direito, fontes formais, fontes primárias, também chamadas de principais, e fontes secundárias, também chamadas de complementares. Quais seriam essas fontes materiais do direito? Um linguajar bem simplório é o fato social. Então eu pego aqui e coloco, ó, fontes materiais é o fato social. Então é o fato social que vai gerar a norma jurídica. Um exemplo a gente tem lá, o que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann. Então o fato lá da divulgação das fotos dela no celular, etc., gerou a lei Carolina Dickmann, ou seja, gerou as fontes formais do direito, que é a lei e as normas, vamos dizer assim. Então, leis e normas. Então, o fato social faz gerar a lei.
Então a razão da lei é sempre o fato social. Até porque não tem como a lei andar na frente do fato social. Não dá para o legislador chegar e abater todas as possibilidades possíveis e imaginárias de crime e de outras situações. Ele, muitas vezes, o que? Ele está correndo atrás do fato. Então acontece o fato, surge a legislação, e essa legislação, de acordo com novos fatos, vai se aperfeiçoando, então é assim que funciona. Então, a lei, o direito está sempre correndo atrás do fato social, e não o contrário, do fato está correndo atrás da lei, até porque não seria possível. Então, fontes materiais, fato social. Fontes formais são as leis, normas, jurisprudências, que vão explicar lá, que vai ser usado para a aplicação desse fato social, para a aplicação dessa fonte material do direito. As fontes primárias, também chamadas de principais, seguindo essa simplicidade, vamos dizer que é a lei em sentido estrito. Então é a lei em sentido estrito. Consequentemente, se as fontes primárias chamadas de principais é a lei em sentido estrito, a gente pode dizer que as fontes secundárias chamadas de complementares é aquela que vem para explicar a lei, vem para complementar, apoiar a lei. Exemplo, portarias e decretos. Portarias, decretos, vamos botar mais aqui, resoluções. Então essas seriam essas fontes secundárias que venham a completar aí as nossas fontes primárias. Então, tranquilamente, se você não pegou, não anotou, volta um pouquinho o vídeo, ouve, anota, pausa, guarda tudinho, que esses conceitos estão bem simples e, de acordo com a prova ali, pode ter certeza que você vai pensar ali no que foi falado e vai matar. Vai matar tranquilamente, vai ser sucesso. Isso aqui, esse tema também é um tema forte candidato a ter pelo menos uma questãozinha lá na prova. Já que com 70 questões eles podem explorar bastante o edital. Seguindo para a autonomia. Então, também seguindo aqui uma definição bem simplória, vou ter que a decorrência dos princípios e normas. Você não precisa se preocupar, candidato, com autonomia, da onde vem o direito previdenciário, será que ele veio do direito administrativo, será que ele veio do direito do trabalho? Isso, para fim de prova, não nos interessa. Interessa você saber que a legislação previdenciária, o direito previdenciário, ele é autônomo. Ele já tem sua autonomia, ele tem seu complexo de normas, suas normas específicas, ele tem seus conjuntos, seus princípios que são únicos e direcionados a ele, ou seja, são princípios específicos da matéria, tem conceitos que são aplicados apenas ao direito previdenciário, e aí eu digo para vocês, fator previdenciário, renda mensal inicial, você não vai estudar isso em direito constitucional, você não vai estudar isso em direito administrativo. Então são termos específicos da matéria direito previdenciário, evidenciando ainda mais a autonomia da matéria. Então podemos dizer que legislação previdenciária é, sim, uma matéria autônoma. Então ela tem sim sua autonomia, é uma matéria autônoma. Vamos marcar aqui, sem ficar se perdendo nessa situação, se ele veio do trabalho, se ele veio do direito administrativo, vamos ser bem objetivos. Vigência. O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eles nos ensinam que o quê? Que uma lei entra em vigência 45 dias depois de oficialmente publicada. Então ele traz lá esse prazo, que 45 dias depois de oficialmente publicada, a lei entra em vigor. Para o direito previdenciário, a gente tem que tomar cuidado com as exceções. E quais seriam essas exceções? Já falo para você, aluno, a gente acabou de ver uma hoje. Olha a dica, noventena. Então a situação da noventena, do princípio da noventena, das contribuições que vão se dar após 90 dias da publicação da lei, já é uma exceção a essa regra do artigo 1º da LINDB, que fala de 45 dias. Então fica aqui a primeira exceção. A segunda exceção vai ser o quê? Regras de transição. Então nas regras de transição vai ser estabelecido como vai funcionar. Os prazos vão estar lá na lei. Então, fica essa minha dica aí, 2 dicas para vocês. Então, na vigência, a gente segue aí o artigo 1º da lei. As normas entrarão em vigor 45 dias depois de oficialmente publicadas, é mais ou menos esse o texto, com a exceção do princípio da noventena, que você tem que tomar muito cuidado para fim de prova, porque ele pode estar lá, e também para as regras de transição, quando o assunto é legislação previdenciária. Com isso aí a gente mata essa parte de vigência e entra aqui no finalzinho, na parte final do nosso quadro, que está falando de hierarquia. Hierarquia
das normas. Vamos lá, para a legislação previdenciária. Então nós temos aqui a base da hierarquia, não vai mudar nada em termos de legislação previdenciária. Temos no topo as normas constitucionais, temos as normas legais e as normas complementares. Então vamos botar uma setinha aqui de sinalização. Então em termos de hierarquia até aqui, nada mudou. Segue a base normal. Só trago para você a seguinte observação. Não há hierarquia entre as leis 8.212 e 8.213 lá, que trata do custeio e da concessão de benefício. Então não vai haver hierarquia sobre essas duas leis. Elas estão no mesmo patamar hierárquico. Qual a diferença aqui do assunto legislação previdenciária? É que vai se privilegiar na aplicação da lei as legislações específicas que tratam do tema, essas vão ter sim prioridade, e a aplicação do princípio do indubro pro mísero. A definição é essa mesmo, indubro pro mísero. Então, num caso ali de dúvida, ali vai se aplicar a melhor legislação para o mísero. Então, as diferenças é basicamente essa. Mas, em termos de hierarquia, 8.212 e 8.213 estão no mesmo patamar hierárquico. Não podemos confundir isso aqui. Não podemos confundir, candidato. Você, futuro técnico da Seguridade Social, não pode cometer um deslize desse na prova. Partindo aqui para a parte finalzinha da nossa aula, interpretação e integração. Já falo para você de cara, são coisas diferentes. Interpretação é muito diferente de integração. Definindo, integração é o preenchimento da lacuna. Então ele vem para preencher a lacuna da lei. Então integração é o preenchimento da lacuna. Já interpretação está ligado aí à explicação, né? Então explicação da lei. Aqui a lei já existe. Então qual é a melhor explicação? Qual é a melhor interpretação a ser dada dessa lei? Aqui não, aqui a lei não existe e vem para preencher uma lacuna. A integração ela vem para isso. Então aqui ela vem para buscar o sentido da norma. Qual o sentido da norma? Qual o sentido? Para que essa norma serve? Então, de um lado a lei já existe e eu vou buscar o sentido dela, e do outro lado não, vou buscar o preenchimento da lacuna. Partindo para as técnicas de interpretação e de integração. Se você pegar um livro, buscar uma doutrina, vocês vão ver lá uma série de técnicas, uma série de regras em termos de interpretação. Eu botei aqui as que eu julgo mais importantes, que você tem que estar afinado ali, tem que estar na ponta dos cascos ali para fim de prova, para que você não seja surpreendido. A integração, acho que já é mais tranquila ali, não requer maiores discussões. Então, primeira técnica aqui de interpretação, gramatical, chamado também de literal. Então aqui eu visualizo o quê? O sentido gramatical, literal do texto ali, no regramento do ordenamento. Então eu vou lá e aplico apenas o sentido gramatical dele na aplicação da norma. Segunda regra, finalística. Essa também é chamada de teleológica. Vamos botar aqui, para que você não seja surpreendido. Então, finalística ou teleológica. A primeira, vamos voltar aqui, é gramatical ou literal. Então, a finalista ou teleológica, ela busca o quê? O objetivo da norma. O que a norma quer. Então, aqui eu vou essencialmente no objetivo da norma. Apenas isso. O objetivo da norma. Sistemática. Na sistemática eu vou analisar o conjunto todo das normas referentes àquela matéria. Então, na sistemática eu visualizo e aplico o conjunto, eu verifico o conjunto de normas que norteiam aquele assunto. E histórica, na histórica eu vou lá no passado e vejo as razões da criação daquela norma. O que aconteceu naquele momento que veio a ocasionar a criação daquela norma. Então eu faço um estudo ali retroativo, um estudo histórico, do momento que se vivia na época da criação da norma. Autêntica eu vou lá e consulto o criador da norma. Vou lá e peço maiores explicações para ele. O que ele queria com a criação daquela norma? Qual era o objetivo? O que se buscava? Então, autêntica eu vou lá consultar o legislador. Restritiva e extensiva. Essa daqui uma é o oposto da outra. A restritiva, eu vou lá e restringo o alcance da norma. Por algum motivo o legislador disse mais do que queria dizer. Então é necessário
restringir o seu alcance. Na extensiva ele disse menos, disse pouco, não disse tudo o que deveria dizer. Então na extensiva o que eu faço? Eu alargo, eu vou alargar o conceito da norma. Então vou dizer, ele disse pouco do que queria dizer, eu elasteço esse conceito. Então basicamente isso. Na restritiva ele disse mais do que queria dizer, eu restringo o alcance. Na extensiva ele disse menos do que queria dizer, então eu aumento o alcance. Então numa eu diminui o alcance, na outra eu aumentei o alcance. Aqui as técnicas de interpretação para explicar o sentido da norma. Na integração, né, que é o preenchimento de lacunas, eu já falei, então a norma não existe, então eu posso me valer da analogia, da equidade, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Na analogia eu busco uma norma análoga. E por analogia, é claro, análoga, parecida, semelhante, eu uso essa norma e aplico ela ao caso concreto. Então, na analogia, eu busco norma análoga. A equidade é o que? É a justiça social. Então, o julgador vai avaliar o caso concreto e vai verificar o que é mais justo para as duas partes, o que a solução mais que vai trazer mais equilíbrio, que as partes vão se sentir justiçadas de fato diante daquela situação. Então, o julgador vai buscar isso. Os costumes são o quê? São fatos notórios e reiterados, tidos como verdadeiros pela sociedade. Então, verifico na prática o que de fato acontece, se aquilo é tido como verdadeiro, se é corriqueiro normal, e vou aplicar o costume. Lembrando que no caso do costume, ele não pode ser contrário à lei. O costume não pode ser contrário à lei. Os princípios gerais do direito, eu vou verificar o conjunto jurídico do ordenamento jurídico como um todo. Então, eu pego o ordenamento jurídico e avalio ele conjuntamente, de maneira nacional e internacional, no sentido como um todo. Então, essa última técnica de integração é o todo, o objetivo de toda a norma jurídica. Assim, a gente fecha a nossa terceira aula e, a partir da próxima aula, candidato, concurseiro, vamos falar de segurados, hein? Pode ter certeza que vão ser mais de 10 questões na prova. Se não for 15 a 20 questões. Vai ser um dos temas mais abordados junto com os benefícios em espécie, hein? Vamos ficar atento, já prepare o seu vadimeco, prepare o seu material para fazer algumas anotações e considerações e vamos juntos até o final para a sua aprovação. Dicas do Carvalho.